existe mais ou menos assim um jornalismo policial em Mariana, né? Pelo que eu vejo, os outros jornais também, eles publicam mais ou menos a mesma coisa que a gente, né? Principalmente quando é questão de release. Quando é questão de release, o que eu não concordo é que a matéria policial em si, ela já é uma coisa meio que sensacionalista. A única coisa que eu não concordo é como eles colocam, que é mais ainda. Mas aqui em Mariana não há isso não, porque eu falo assim, a cidade, por ser uma cidade histórica, Mariana ela é 75% política. Eu falo, como o jornal aqui também entendeu? Ele para mim a cidade de Mariana é uma cidade política, então é um pouco difícil falar disso, dessa parte do jornalismo policial mesmo. Mas eu acho que pode ser desenvolvido de maneira que desenvolve em qualquer cidade. Mariana não difere das outras cidades. A gente tem a nossa fonte dentro da delegacia. Claro que não é nada assim que entrega os outros, não, o X9 não. Mas sempre tem alguma operação policial. O delegado às vezes me liga, a gente tem que ir de madrugada, acompanhar. E às vezes tem até um certo receio, dependendo da batida policial que é. Aí os delegados, na época eram 2, quando eu fazia muita. Então a gente tinha uma certa precaução. Eu uso um rádio HT, que está na frequência da polícia. Isso aqui a gente faz rádio escuta, né? Então, às vezes quando não convida pra gente, a gente já está sabendo alguma ocorrência. E às vezes até antecipa a chegada da polícia. Bom, a questão do jornalismo em Mariana, com relação à área criminal, eu acho ela muito pouco desenvolvida. O máximo que a gente consegue ver nos jornais locais são as notícias que a polícia repassa para eles de apreensão de drogas, assassinatos, mas simplesmente a notinha sem maiores repercussões e sem maiores investigações. O que eu observo aqui em Mariana, de uns anos para cá, é um crescente interesse dos jornalistas nas questões que envolvem patrimônio público e improbidade administrativa. A gente sabe, é evidente, que cada jornal aqui na cidade tem uma vertente política, né? Ou seja, adota um posicionamento político, e em decorrência disso é que vem buscar notícias dos opositores com relação a eventuais improbidades, irregularidades na administração. Bom, eu ainda não vi. Não sei se existe ou não existe, pode ser que exista e eu ainda não tenha visto, né? Mas com os veículos impressos e mesmo com os veículos online, eu ainda não percebi isso, né? Porque quando você fala em jornalismo investigativo, quer dizer, todo jornalismo é investigativo, era a premissa que se dizia, né? Mas agora a gente fala de jornalismo de precisão, né? O jornalismo investigativo ele está para um jornalismo de precisão e isso leva tempo, dinheiro, investimento, paciência, perseverança. Então, quais são os veículos que estão dispostos, né, a investir tempo nos seus repórteres para que eles permaneçam 2, 3 meses, às vezes, investigando um assunto, né? E outra coisa que eu acho que concorre para que a gente não perceba a existência desse jornalismo investigativo aqui é porque as temáticas relacionadas ao jornalismo investigativo falam muito de quê? Né, de crimes, de corrupção, né? Então eu vou lidar muito com informações a respeito de dinheiro público mal empregado, ou eu vou entrar nas instituições, eu vou investigar essas instituições. Então eu acho que por esse lado fica um pouco difícil, porque os veículos são muito atrelados aos esquemas de poder, né? O jornalismo praticado em Mariana ainda é um jornalismo político nesse sentido, né? Assim que eu entrei aqui, foram através de visitas. Eu fiz a visita ao delegado, que é o Dr. Luciano Teixeira. Eu fiz a visita no quartel, que na época era o tenente Valtemir, que era o responsável, hoje é o capitão Laércio. Primeiro, assim, uma forma de abordagem, assim, você poder chegar, não lembro direito como eu cheguei, não tem tanto tempo assim, mas é mesmo... Você sempre tem que, eu acho que tudo que você vai fazer, que você quer veicular, você tem que alimentar o ego da pessoa, né? Isso são coisas assim, mas não que seja
você conseguir alguma coisa, que você tem que usar disso. Não, de maneira nenhuma. Não, mas é uma das coisas que é, assim, o primordial. Cheguei lá, me apresentei, e assim, ele é sempre muito falante, ele também é muito comunicativo, né? Acho que, e ele não colocou empecilho nenhum, né? O que eu visei não era para poder mostrar sangue, não era nada. Não cheguei lá falando, olha, eu quero colocar sangue no jornal, vamos ver o que a gente pode fazer. Não. Foi poder sentar, ver se a Polícia Civil tinha algum trabalho para poder ser realizado, se eles tinham algum projeto em relação à Mariana. Você tem que conversar e tentar mostrar o lado bom da imprensa, não o lado ruim que todo mundo já conhece. Que as pessoas voam em cima das notícias, principalmente as notícias sensacionalistas, o Urubu, né? Toda relação com as fontes tem que ser construída. E qualquer relação leva tempo para você construir. E eu acho que os alunos têm a oportunidade, através da prática do jornalismo impresso, de iniciarem a construção dessa relação com as fontes oficiais. Só que a gente tem uma particularidade em Mariana que várias, né? A gente é um curso novo, o jornal é novo, então a gente tem que construir também a imagem desse jornal. O aluno, quando vai fazer o contato com essa fonte, ele não está indo apenas ele, o aluno, ele está indo ele, o nome da UFOP, o nome do jornal, o nome do curso. Então é uma relação que começa a se construir aí, né, na base da credibilidade de quem ele está representando, né, e também na base da confiança que essa fonte vai ter. E os jornalistas aqui te procuram com frequência? Com frequência, principalmente para saber o resultado dos inquéritos civis que estão em andamento aqui na promotoria, principalmente com relação à corrupção. Tá? Então estão sempre me ligando, sempre querendo saber como é que está o andamento, depois que eu já ingressei com a ação também, querendo saber o desenvolver da ação, para noticiar e levar essa notícia à comunidade. Isso. O Ministério Público sozinho é pouco. Mas se juntar com a imprensa e em decorrência com a comunidade, que a imprensa de uma certa forma representa, eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito grande. Então realmente a abordagem é incisiva, mas sempre respeitosa. Evidente que infelizmente eu já tive problemas com jornalistas locais, no sentido de eu ter falado uma coisa e ele ter publicado uma outra coisa completamente diferente para poder defender o lado político que ele representava. Isso realmente não foi, e não faz muito tempo isso, faz até muito pouco tempo, foi até esse ano. Foi muito desagradável, mas graças a Deus foi um fato isolado. Então o que acontece? Infelizmente esse jornalista acaba que vai sendo colocado de lado porque não foi um trabalho profissional, né? E de uma certa forma é bom até para a gente, nós promotores, os dois promotores que trabalhamos aqui em Mariana, porque de uma certa forma acaba cobrando da gente uma atuação mais relevante. Por quê? Porque a comunidade fica sabendo qual é a nossa atuação nos processos. Constantemente sou ameaçado. Eu já mudei meu número de celular várias vezes. Inclusive ultimamente, semana de 20 dias para cá, telefone que está ligando para mim com, como é que fala, número confidencial, eu já não atendo mais. Eu sei, então eu procuro ficar só para mim, não falo para minha família, para não deixar eles apavorados, é claro. Uma ameaça a gente sempre sofre. É pensar que esse jornalismo de dia a dia, que é onde a gente começa a construir essa postura investigativa, esse pensamento investigativo, né, de eu quero saber mais sobre isso. Opa, aí tem o treta, eu quero saber o que é isso, né? Não se satisfazer com tudo que as fontes falam, desconfiar do que as fontes falam, porque a gente é sempre objeto de manipulação na mão das fontes, sempre tem um jogo de interesses, né? E sempre tem muitas versões em jogo. Então a postura investigativa é essa, né? Desse olhar com desconfiança e buscar sempre algo mais. Eu acho que isso começa aqui, nessa prática jornalística voltada para a comunidade, na qual você está treinando o seu olhar.